Quem está na linha com a gente ao vivo agora para falar um pouco mais desse assunto é o engenheiro eletricista e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, o Danilo Ferreira. Danilo, que informações, que dicas que a gente pode dar aí, por exemplo, para síndicos, pessoal de prédios, condomínios? Manutenções, elas são importantes em redes elétricas, manutenções periódicas, isso é importante nos condomínios, por exemplo, em residências, isso é necessário para evitar esse risco. Danilo, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Odair Santos, bom dia, Luzimar Colares, e bom dia a todos os ouvintes do Primeira Página. Olha, Odair, a manutenção periódica, no caso das instalações elétricas, elas são fundamentais. Então, a norma de instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5410, e outras normas também utilizadas no caso de condomínio, elas preconizam que deve ser feita uma inspeção nas instalações elétricas periódicas. E aí, dependendo do tipo da instalação, a inspeção pode ser de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Então, sabe-se já que uma instalação elétrica ela envelhece também e tem um ciclo de vida, né? Então é estritamente necessário que profissionais façam a inspeção das instalações elétricas periodicamente, principalmente no caso de condomínios que são, digamos, instalações em que você tem um elevado número de unidades consumidoras numa mesma edificação. Quando você caminha para a indústria, para áreas classificadas com combustíveis explosivos, o tempo de intervalo dessa inspeção, ele diminui. Então a instalação elétrica não é algo pronto e acabado e que permanece, é algo que precisa de permanente manutenção. E a inspeção é para evitar que problemas mais graves ocorram. Numa inspeção você pode identificar o início de um problema. Uma dúvida que sempre surge, né? Quando mudam os equipamentos, os eletrodomésticos, né? Você tem mais ar-condicionados, mais geladeiras dentro de um mesmo imóvel. A partir de que momento é preciso pensar em mudar a instalação elétrica quando você muda os eletrodomésticos? Há necessidade, por exemplo, quem mora em prédio, né? Você acabou de falar, tudo é feito dentro de um planejamento para um certo número de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Tem necessidade de mudar a instalação elétrica quando muda os eletrodomésticos? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, por exemplo, na indústria, quando você vai startar uma planta, você já sabe todas as cargas que irão permanecer e você calcula tudo para aquelas cargas adequadamente. Na residência, dá a impressão que não, mas é exatamente dessa forma como acontece. Então, você tem um pré-planejamento de uma edificação e sabendo quais cargas serão energizadas, imaginando quais cargas portáteis, né, computadores, celulares, as pessoas irão utilizar. Quando nós temos edificações muito antigas, Luzimar, elas não eram preparadas para a quantidade de carga que nós temos hoje. Os eletrônicos até que são leves do ponto de vista elétrico, mas existem outras cargas mais pesadas, como secador de cabelo, ar-condicionado e outras, né? Então, sempre que você vai utilizar novas cargas em uma edificação antiga, você precisa consultar o projeto. Então, a primeira coisa que eu diria, é importante uma instalação ter projeto para que você saiba o que possa não energizar. E existem pontos de tomada, por exemplo, no caso residencial, que são planejados para um determinado tipo de carga, né? Então, por exemplo, na sala, é muito comum você ter ponto de tomada para cargas mais leves, cargas eletrônicas, enquanto lá próximo ao banheiro você já tem um ponto de tomada mais robusto para o secador de cabelo, ou nos quartos um ponto de tomada alta para o ar-condicionado. Então, algumas cargas são bastante fixas. As cargas móveis e portáteis, normalmente, o projeto já prevê isso. Então, eu diria, é importante que a instalação tenha um projeto. E por que é necessário estar dizendo isso aqui na primeira página? Porque nós temos uma pesquisa da Bracopel que aponta que mais de 70% dos imóveis não possuem um projeto. Então, sequer se planeja a instalação para o que vai ser energizado. Então, eu diria que o projeto é o que antecede. E em caso de tudo isso correto, a instalação tem um projeto, foi feita por
foi elaborado por um profissional habilitado, foi executada por um profissional qualificado e você deseja fazer alterações no layout da residência. Se não envolver as cargas mais pesadas, de modo geral não há problema, porque é só layout. Mas se você mudar o tipo de edificação, é muito comum as pessoas quererem uma residência, fazer parte dela comércio, ou ligar cargas que não foram planejadas. Aí pode sim haver sobrecarga e haver diversos problemas, eu diria. Professor Danilo Ferreira, muito obrigado por esse